Olá mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Tera Energia Cromoterapia Aplicada. Eu sou Sidney Cabral, sou o mentor de vocês desde o início do curso e continuo sendo. Hoje nós vamos trazer para vocês apenas algumas ilustrações daquilo que já passamos quando falamos sobre equipamentos para o uso na terapia através de cores. Eu disse para vocês que nós poderíamos usar equipamentos de início, equipamentos bem baratinhos. Daí eu mostrei para vocês um pequeno abajur, este abajur que pode ser utilizado no início dos seus tratamentos, no início da sua atividade, como um equipamento bastante útil. A única desvantagem é que ele é portátil e você precisará ficar com uma das mãos ocupadas para manuseá-lo. Portanto, eu sugeri lá atrás que, se fossem utilizar esse recurso mais em conta, mais econômico, que comprassem um abajur pedestal, que daí vocês colocariam ao lado da maca que vão utilizar e poderiam manuseá-lo direcionando para onde quer que seja. Eu falei também da lâmpada RGB, a lâmpada dicróica RGB, que seria esta lâmpada aqui. Eu trouxe hoje uma, não sei se vai dar para ver aqui na caixinha, eu creio que dê. Isso. E é justamente esse tipo de lâmpada que eu sugeri para vocês comprarem. Uma lâmpada RGB dicróica de 5 watts e vai dar para vocês utilizarem ela muito bem. E ela vem com controle remoto, semelhante a este que está sendo marcado aqui. Vocês podem ver aqui no cantinho, tem a ilustração do controle remoto. Eu já coloquei esta lâmpada para que vocês pudessem vê-la funcionando aqui neste abajur onde eu vou fazer a demonstração. Antes também nós tínhamos mencionado sobre as lâmpadas incandescentes, lâmpadas que nós não recomendamos, mas também poderão ser utilizadas. Essa é uma lâmpada incandescente na cor verde. Por que eu não recomendo esse tipo de lâmpada? Primeiro, pela incandescência, que faz com que vocês tenham algumas cautelas sobre a aproximação desse tipo de equipamento sobre o seu paciente, o consulente, cliente. E depois, porque a vantagem desta outra lâmpada é muito superior, justamente porque ela tem ou possui todas as cores, as 7 cores primárias, com algumas variações, e também porque ela tem um controle remoto que vocês poderão, mesmo a certa distância, utilizarem para fazer a alternância entre as cores. Nós mencionamos também que esta lâmpada possui, a lâmpada dicróica, ela possui deixa eu só ver aqui como que é o nome. Aqui no controle remoto, este é o controle remoto. Um controle remoto bem simplesinho, e esta lâmpada ela foi a mais baratinha que eu encontrei na internet para trazer para vocês de modelo, para que vocês não tivessem dificuldades. Ela custou cerca de 30, 40 reais, eu não me recordo ao certo. Vou deixar também no link da descrição o link onde eu comprei, para que vocês possam ter a facilidade também de encontrá-la sem problema. Mas existem de vários tipos, existem umas um pouco mais caras, não é um absurdo, mas umas que custam em torno de 130, 150 reais, mas que vale muito a pena. Por quê? Porque o controle remoto é um controle mais robusto, com maior tecnologia, e eu acredito que em termos de durabilidade não haja diferença entre estas mais baratas e a mais sofisticada, digamos assim. Então, vocês já viram a lâmpada, tá? É uma lâmpada RGB dicróica 5 watts. Já mostrei o controle remoto para vocês, já mostrei a outra lâmpada que poderia ser usada também, só que daí vocês precisariam de várias lâmpadas, o que encareceria o custo operacional das suas atividades, e mesmo porque vocês teriam que ter mais de um equipamento de iluminação ou ficar trocando a lâmpada, que não é recomendável. Então, o recomendável
atualmente, para praticidade, é esta que eu estou trazendo. Como que funciona então esse nosso equipamento? Como funcionaria? Eu vou deixar aqui e depois eu vou fazer um vídeo para o YouTube para explicar para vocês, ou na sequência desse vídeo mesmo, ou eu já emendo um outro vídeo, se não for ficar muito longo, que eu vou falar para vocês sobre outros aspectos da fotobiomodulação e também da cronobiologia, para vocês entenderem alguns conceitos específicos científicos que são diferentes do conceito de cromoterapia que nós aplicamos. Não são muito diferentes, são apenas fatos mensuráveis da ciência que nós conhecemos, que obviamente a ciência considera como validados, fatos validados. A cromoterapia que nós estamos ensinando também são fatos validados, mas são fatos validados com base nas experiências, ou seja, com base no empirismo, que é experimentar e colher resultados e pelos resultados aplicarmos. A ciência ela procura mensurar os seus resultados com uma explicação de o porquê, ou os porquês que tais coisas acontecem. Então nós vamos falar de fotobiologia e cronobiologia para que nós possamos entender que tudo aquilo que nós já experienciamos e ensinamos é validado pela ciência, só que a diferença é que eles fizeram essas validações através de experimentos em locais controlados, em ambientes controlados, e portanto eles não reconhecem cromoterapia com as mesmas validações, e sim como algo empírico. Tentativas e erros, tentativas e acertos. Mas nós deixamos bem claro que nós temos uma validação útil, que é justamente a OMS nas práticas integrativas e complementares, onde, entre outras práticas, nós temos lá também a cromoterapia. Então, o que nós falaremos em seguida ou a seguir sobre fotobiomodulação e cronobiologia se refere a mais uma sustentação para as nossas práticas. E é uma sustentação que poderá ser utilizada, como nós dissemos, a cromoterapia pode ser utilizada junto ao Reiki, se é complementar, uma prática integrativa e complementar da ciência médica, também pode ser utilizada associada ao Reiki, associada à hipnoterapia, associada a qualquer outra prática também. Tudo bem? Então veja bem, controle remoto, lâmpada, apresento lâmpada para vocês, controle remoto, apresento também para vocês. Então esse controle, ele tem aqui um botãozinho preto, que é o off. Tá? Então ele tem o preto, o off, tem o on, que é o vermelhinho. E tem logo na primeira sequência de botões, vermelho, verde e azul, que são as três cores RGB. Tá? E logo abaixo existem outros botões, com variações destas cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. E neste outro lado, mais aqui onde eu estou batendo o meu dedo, na vertical nós temos seleções de atividades destas cores, que são flash, strobe, o fade e o smooth, que nós não utilizaremos. Nós utilizaremos a incidência de luminosidade com determinada cor, sempre num padrão de luz contínua. Tá? Então eu vou ligar no botãozinho vermelho que eu falei, o on, eu ligo, e ela já começou aqui para mim, porque já estava selecionado previamente, a cor azul. Se eu quiser mudar, eu aperto qualquer um destes botões e mudo. Eu vou mudar para verde. Ela troca para verde. Vou mudar para vermelho. Troca para vermelho. Então nós temos aqui as três cores RGB. E temos também as variações. Eu posso trocar para um laranja, para um verde mais claro, para um azul de outra tonalidade,
para um outro tom de laranja, um outro tom de azul, um violeta, um laranja ainda mais fraco, quase amarelo, um azul ainda mais claro, uma cor intermediária entre o índigo, o primeiro que eu apertei, esse aqui seria o índigo. Provavelmente por causa da câmera nós não conseguiremos ver muito bem. Eu vou tentar depois apagar a luz para ver se funciona melhor. Mas depois do índigo nós temos o lilás, e o lilás nós temos o rosa. Não dá para perceber muito bem as variações por causa da luminosidade, mas funciona muito bem quando nós estamos com a nossa clínica, o nosso local de trabalho, com uma luz mais fraca, tá? Um tom de luminosidade mais fraco, e esta luz, portanto, que nós estamos utilizando nessa nossa lanterna ou abajur, ela se torna mais potencialmente visível, perdão. Então seria basicamente isso, né? Falei que tem outros comandos aqui, ela tem luz branca também, tá? Tem flash, tem o strobe, né? O flash ele fica alternando automaticamente as cores aqui. Como nós vamos fazer cromoterapia e não vamos fazer um evento de baile ou de festa, isso não é interessante para nós. Mesmo porque nós temos algumas restrições para aquelas pessoas que têm fotossensibilidade. Tem o strobe também, que é uma variação do flash. Temos o fade, onde a luz é um pouco mais suave e ela vai aumentando e diminuindo a intensidade enquanto vai trocando as cores. E por fim nós temos o smooth, que ele fica piscando e alterando as cores frequentemente. Nada disso nos interessa. O off eu desligo, e é isso que nós precisávamos apresentar agora. Eu vou no próximo vídeo, já que nós estamos com alguns minutos adiantados, 12 minutos de vídeo, eu vou fazer outro vídeo e vou falar para vocês sobre a fotobiomodulação e a cronobiologia. Então era isso que nós tínhamos para trazer para a aula de hoje. Eu desejo a todos que tenham uma boa vida.